Em março de 2025, após ficar pesquisando e descobrindo mais sobre o sistema por um bom tempo, eu finalmente dei o salto para o Linux, sem dual boot, sem backups. E agora faz cerca de um ano que eu fiz esta mudança. E o que eu aprendi nesse período, e o que eu tenho a dizer depois de todo esse tempo que passei com o Linux. Primeiramente, é importante eu falar que eu sou um usuário bem casual. Eu não compilo kernel, eu não sou tão engajado assim com a comunidade. Sou apenas mais um entusiasta do software livre, que fez adaptações e concessões para se livrar o máximo possível das opções proprietárias. Mas é claro que eu ainda preciso usar alguma coisa ou outra na minha rotina, como os serviços do Google, por exemplo, além de ser um usuário da Steam e de outras plataformas digitais. Mas eu tenho orgulho de dizer que, fora esses usos específicos, o meu fluxo de utilidade no computador para trabalho e lazer é quase inteiramente composto por opções e alternativas de software livre. Neste vídeo eu quero falar sobre tudo isso, além de conversar sobre como é ser um criador de conteúdo usando esse sistema. E no fim, será que eu ainda vou continuar no Linux? Continue insistindo que você vai descobrir. Muito bem, como é que foi a minha experiência inicial lá no começo? De início, eu procurei por uma distro que fosse bastante plug and play, algo que já viesse com quase tudo que eu queria instalado e configurado. A minha escolha inicial foi o Nobara Linux, que tinha justamente essa proposta. Porém, após passar semanas enfrentando alguns problemas com alguns programas e drivers de vídeo, sem conseguir ajuda com a comunidade da distro e também sem nenhuma atualização em vista que resolvesse os meus problemas, eu fiquei frustrado e migrei para o CashOS, que é baseado em Arch, além de ser uma das distros que mais cresce no mundo Linux nos últimos tempos. Demorei um tempo para me adaptar ao ecossistema do Cat, porém sua interface e opções pré-configuradas ajudaram bastante no processo. E mesmo assim eu cometi alguns erros, já que eu tentei mexer em coisas que não deveria, consequentemente tendo que fazer uma instalação nova do zero porque eu quebrei as coisas um pouquinho demais. Mas, após isso, a experiência foi excelente. Raramente tive problemas significativos e quando tive, eram coisas fáceis de se resolver. Ou bastava simplesmente esperar uma atualização de correção, que era lançada em no máximo alguns dias. Sério, o CatOS pode ser um pouco intimidador por ter o sistema Arch, mas ele segue evoluindo constantemente e possui uma ótima estabilidade, mesmo sendo uma distro que é rolling release. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo e encontrando todas as opções que são utilizadas por mim, para baixar programas, aplicativos e dependências. Eu uso a própria biblioteca do Cat e também a biblioteca de Flatpaks do KDE. O que eu não encontro em uma, irei encontrar na outra. Até o momento, eu não possuo planos para trocar de distro tão cedo, pois estou muito satisfeito com o Cat. Mas caso surja essa pretensão de mudar de distro no futuro, eu provavelmente migraria para o Pop! OS, especificamente por causa do Cosmic, um ambiente próprio deles que está em desenvolvimento e parece muito promissor e me interessa bastante. O Solus OS também me interessa por motivos muito similares, já que o Bud é outro ambiente que vem crescendo bastante. Ou no fim, eu provavelmente escolheria alguma distro baseada em Fedora pela praticidade e pela estabilidade. Essas seriam minhas opções mais imediatas caso eu fosse fazer a troca de distribuição do Linux que eu utilizo num futuro próximo. No geral, esse meu choque inicial da experiência com o Linux não foi muito grande. Tirando os pequenos problemas e conflitos gerais que às vezes acontecem, tudo foi bem tranquilo e intuitivo. As pré-instalações da distro e a interface similar ao que eu usava no Windows facilitaram bastante todo esse processo de aprendizado. De resto, foi só uma questão de querer se adaptar e aprender, e também de buscar soluções quando for necessário. Ter a boa vontade para personalizar e montar as coisas do jeito que eu queria. E um dos maiores atrativos desse sistema é justamente as grandes possibilidades de personalização. Mas ainda estou um pouco longe de tentar montar o meu próprio Rice. Por enquanto, eu utilizo uma versão personalizada do tema Stone, que é disponível no KDE Plasma. E como ponto final desse primeiro tópico, eu vou repetir uma coisa que disse muitas vezes em outro vídeo e vou dizer agora, novamente, nesse vídeo aqui que tu tá vendo. Migrar totalmente para o Linux é se adaptar e fazer concessões. As coisas são diferentes. É preciso estar disposto a aprender e mudar o jeito que você usa o seu computador. Pelo menos um pouquinho. E principalmente, tem muita coisa do Windows ou Mac que não vai funcionar no Linux por um motivo ou outro. Então, novamente, se você é uma pessoa que não está disposta a passar por tudo isso, seja lá qual forem os seus motivos, fazer uma migração total pode não ser a melhor opção para você. Talvez um dual boot ou até mesmo ficar no Windows seja preferido, mesmo que o Linux esteja em sua melhor fase nos últimos anos.
E agora, falando de aprendizados, as coisas que eu aprendi no Linux foram muitas, mas a maioria delas se culmina em um desenvolvimento mais pessoal meu e na minha relação com o meu consumo de tecnologia. Não é algo que seja tão prático ou técnico. A principal delas é que o Linux foi a minha porta de entrada para o mundo do software livre e do código aberto. Eu já havia passado por perto e flertado um pouco com esses assuntos no passado, mas foi o sistema do pinguinzinho que me fez entrar de cabeça em toda essa parada maluca. Descobrir todo esse grande esforço comunitário que é o software livre, descobrir produtos que são feitos de pessoas para pessoas, que possuem o objetivo de ser algo bom e utilizável, e não gerar lucro e tentar dominar o mercado, mas sim ser um nicho repleto de alternativas e aplicações para a maioria das necessidades que um usuário possa precisar. Todo esse caminho que eu tive em aprender mais sobre o Linux, software livre e toda a história por trás desse universo também serviu de um grande incentivo e impulso para mim entrar de vez no mundo de criação de conteúdo e edição de vídeos, que novamente são áreas e mídias com que eu havia flertado bastante no passado. Basicamente, esse canal é uma tentativa de me desprender do meu trabalho e rotina monótonos, para fazer algo além dos meus hobbies e obrigações. E esse vídeo aqui é só uma prova real dessa tentativa. E a maior mudança de perspectiva que tive foi no quesito segurança. Confie em mim quando eu digo que os softwares livres realmente se importam com segurança, pois a maioria deles não coleta dados do usuário. Eles são muito menos invasivos e não têm essas palhaçadas que são comuns em outros serviços. Esses fatores me ajudaram muito a me tornar mais consciente da segurança de minhas informações e para onde os meus dados estão indo e o que estão coletando, seja na internet ou na vida real. Se bem que, como toda pessoa, eu sou usuário de sistemas do governo e de redes sociais. Então, mesmo que seja meio tarde, ter esse foco em tentar ser mais low profile e se importar mais com a minha privacidade realmente vale a pena. Então, se tornar parte do Linux é fazer parte dos sistemas livres, de estar realmente no controle de seu software e ser parte de um enorme esforço comunitário. Você não está trancado ou limitado pelos proprietários do sistema operacional. Muito pelo contrário, a liberdade é a norma, o controle é totalmente seu, afinal, é a porra do seu próprio computador. Acredite ou não, eu sou um criador de conteúdo que faz absolutamente tudo no Linux. A diferença é que tu provavelmente não terá acesso às opções de softwares mais populares, como o pacote Adobe e outras plataformas proprietárias. Então, muitas vezes, a única forma e as opções é procurar por alternativas. E por isso, eu vou explicar os programas que eu utilizo para fazer meus vídeos, que não é nada muito complexo. Primeiro, para qualquer tipo de gravação, eu uso ele, o grande rei e um dos exemplos mais conhecidos de software livre, o OBS, que dispensa apresentações e eu não preciso falar muito sobre. Ele tem suporte nativo e funciona tranquilamente no Linux. Para escrever roteiros e anotar coisas, eu utilizo o LibreOffice, que é basicamente um clone de algumas versões antigas do pacote Office da Microsoft. E também, às vezes, eu uso o Google Docs, para quando eu estou longe do computador e quero ir adiantando algum texto ou pesquisa para os vídeos. E na parte de edição de áudio, eu uso o bom e velho Audacity. O meu trabalho com ele é basicamente dar uma refinada e melhorada no áudio antes de passar minhas gravações de voz para dentro do editor de vídeo. E falando em vídeo, muitos irão atrás do DaVinci Resolve para trabalhar com edição de vídeo no Linux. E eu não negarei, ele é uma ótima opção e tem todas as ferramentas que alguém que trabalha profissionalmente pode precisar. Todavia, além de seus melhores recursos e atualizações mais recentes só estarem disponíveis através de uma versão paga, o suporte nativo ao Linux do programa não é muito bom, o que resultará em bugs e problemas. E a Blackmagic, a dona do DaVinci, dá um suporte mínimo para ajudar os usuários com esses problemas. Por causa disso, eu escolhi o Kdenlive, um editor de vídeos nativo que faz parte da biblioteca do KDE. E eu confesso que o aplicativo é algo mais simples e carece de alguns recursos mais avançados, mas mesmo assim é algo completamente capaz para se fazer um trabalho competente e profissional. E como eu não lido com VFX e Motion, apenas com montagem e edição, então o Kdenlive serve perfeitamente para as minhas necessidades. E para mexer com imagens, a minha escolha é um outro velho conhecido, o GIMP, que sinceramente é o maior ponto de contenção para mim por enquanto. Apesar de já ter estudado um pouco de design no passado, eu nunca fui muito familiar com esses programas de edição de imagens, tanto que nos primeiros meses do canal eu usava o Figma para fazer as thumbnails. Ainda estou bem longe de ser um mestre do GIMP, mas sigo no caminho, aprendendo aos pouquinhos.
E sim, ele realmente pode ser meio limitado e carecer de recursos mais modernos se comparado a opções mais conhecidas como Photoshop ou Affinity. Mas não se engane, dá para fazer muita coisa no GIMP. Como último assunto desse vídeo, eu vou falar deles, os famosos videogames. Se tu já pesquisou sobre como é jogar coisas no Linux recentemente, deve saber que isso nunca foi tão fácil graças ao Proton da Valve, uma camada de compatibilidade que torna o Linux capaz de rodar todos os jogos não nativos da Steam. Mas também o Proton não faz milagre. Às vezes um jogo não irá funcionar muito bem se tiver problemas ou for mal otimizado. E para jogos e plataformas não Steam, a gente tem o Heroic Games Launcher, uma incrível plataforma que se conecta a lojas como a GOG e a Epic, sendo capaz de instalar, atualizar e rodar os jogos dessas plataformas usando o Proton e o Wine. Além de qualquer outro jogo que esteja fora dessas opções, como algo da Itch, por exemplo, ou algo que tu pescou por aí nos mares da internet, se é que você me entende. Só basta inserir e configurar o jogo manualmente dentro do Heroic. O problema mesmo são jogos competitivos com anti-cheat. Muitos não têm suporte ou não podem ser acessados via Linux, pois são intencionalmente bloqueados pelas empresas de jogos. Mas não se preocupe, algumas escolhas populares como CS2, Marvel Rivals e Overwatch rodam tranquilamente. E sendo bem sincero, de todos os aspectos e etapas da experiência Linux, essa foi a parte que eu menos tive problemas. Sério, é tudo muito simples mesmo. A única diferença é que talvez eu tenha alguns passos a mais ao precisar configurar algum jogo. Mas isso não deve ser nenhum problema para quem já estiver acostumado a mexer em opções e comandos de jogos para otimizar a experiência. E na dúvida, consulte o ProtonDB e o site Arui Anti-Cheat se precisar de alguma informação ou um guia. E uma coisinha a se pensar, migrar para o Linux pode ser uma boa oportunidade para lhe ajudar a se livrar do vício. Está cansado de jogos competitivos, mas não consegue desgrudar daquele game que você já gastou anos da sua vida jogando? Ou talvez seja um MMO, ou quem sabe é um gacha muito viciante. Bem, o Linux vai te ajudar, pois tu literalmente não será capaz de jogar alguns desses tipos de jogos. Olha aí. E agora? A resposta que muitos talvez queiram ouvir. No fim de tudo, após um ano de experiência, um ano de migração, eu vou permanecer no Linux? E mano, se tu viu a arte da thumbnail do vídeo ou qualquer outro conteúdo que eu tenha feito sobre o Linux, a resposta é muito óbvia. Sim, eu irei continuar. Eu entrei no mundo Linux para ficar. E como um usuário muito casual desse sistema operacional, o caminho foi bem tranquilo. Apenas precisei de tempo para me adaptar e buscar soluções para os problemas que eventualmente eu acabava enfrentando. Então, o meu relato nesse vídeo serve para contar um pouco mais da minha jornada pessoal com toda essa grande esfera da tecnologia que é o Linux, e também para demonstrar para as pessoas interessadas que fazer migração não é nenhum monstro de 7 cabeças. Os problemas e as barreiras existem, mas tendo a vontade e o tempo necessário para aprender a se tornar um usuário, para tudo se encontrará um jeito e uma solução, e também até uma alternativa. Meu caro telespectador, obrigado por assistir mais um vídeo meu. Comenta aí se tu já teve alguma experiência com o Linux e não se esqueça de se inscrever e dar um like. Fazendo isso, você ajuda o canal minúsculo desse kobold amarelo a crescer. Até mais e até o próximo vídeo.